Muito bem, galera. Vamos falar agora então do CAPM. O que é o CAPM? O CAPM é como que eu vou precificar aquela questão do beta que a gente falou na aula passada, né? Então eu vou calcular o retorno requerido pelo acionista. O que eu quero dizer com isso? Lembra que eu falei, quanto maior o meu beta, mais o meu ativo ele é volátil em relação ao mercado, ou seja, eu vou querer um retorno maior para investir nele. Eu estou correndo mais riscos, então eu preciso ter um retorno maior. E o CAPM serve justamente para isso, para a gente precificar. Como que funciona? Então eu vou ter o retorno requerido pelo acionista, vai ser igual à taxa livre de risco, a gente vai falar dela já já, mais o beta do ativo, vezes o retorno do mercado, menos a taxa livre de risco. Então, o que isso aqui quer dizer? Eu tenho lá o retorno do mercado. Então, quanto que o Ibovespa vai me retornar se eu investir nele? Um exemplo. Vamos pôr, eu vou falar aqui um exemplo depois, 12. Eu tenho que a taxa de livre de risco vai ser 6%. Ou seja, meu prêmio de risco por investir no Ibovespa seria de 6% vezes o meu beta, né? Então, por investir no Ibovespa, prêmio de risco 6% vezes o meu beta, porque o meu ativo é mais volátil que o Ibovespa, eu vou chegar numa forma bem legal. Então, coloquei um exemplo aqui para vocês, ó, retorno requerido, né? Então, uma taxa de risco de 6, o meu beta de 1,2 e meu prêmio de risco, né, que a gente pode chamar, ou o retorno do mercado menos a taxa de risco, a gente tem 12 menos 6, que vai dar 6. Então, se a gente pegar a calculadora aqui, a gente fizer 12 menos 6, chega em 6, vezes 1,2 dá 7,2. Mais 6%, que é a taxa livre de risco, o meu retorno requerido para investir em um ativo cujo beta é 1,2, é 3,2%. Tá? Então, isso que a gente tem que ter noção. Então, eu só vou investir, vou dar um exemplo de novo, sempre falo dela, né? Na Petrobras, se o beta dela for 1,2, só um exemplo, tá? Então, eu vou investir na Petrobras, cujo beta é 1,2, buscando ter um retorno de no mínimo 13,2%, tá bom? Se eu tiver um retorno abaixo disso, não faz sentido eu investir. E aqui a gente tem essa fórmula. Lembra desta linha aqui do gráfico do Markowitz, que era a fronteira eficiente que eu mostrei para vocês lá nos outros vídeos? Essa fronteira ela continua. Só que no CAPM a gente coloca a taxa livre de risco, né? Então ela sai aqui do zero, porque eu não tenho risco. Se eu investir no Tesouro Nacional, eu não tenho risco nenhum. E ela vai subindo até chegar. O ponto perfeito é realmente esse aqui, ó, Ideal Market Portfolio, que seria a junção dos dois, né? Onde eu consigo conciliar a taxa livre de risco com uma carteira ótima de diversificação. Esse é o ponto perfeito. É óbvio que isso é muito teórico, é difícil a gente conseguir isso na prática, mas aquele seria o ponto ideal. Certo, galera? Então, essa foi a aula de hoje sobre CAPM. Lá no slide tinha falando outras letrinhas, mas aquilo não importa. O importante é CAPM. Combinado?